Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a configuração das cotas. Então basta você selecionar uma qualquer para que ela possa aparecer aqui, ó, né, nos estilos de cota, né? Ou então na hora que estiver criando também vai aparecer aqui os tipos de cotas que nós temos disponível e a gente pode entrar então no editar tipo e estar aqui duplicando e gerando um novo estilo de cota. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, ó, tem algumas coisas já feitas, tá? Nota que a maioria delas já traz a dimensão e configuração do texto, porque isso de fato é o que acaba alterando, né, assim, o estilo principal. Eu pessoalmente não gosto de usar essas medidas, né, assim como eu falei aqui, ó, para o tamanho do texto, né, no indicador de ambiente, eu também não gosto de usar valores muito altos. Hoje em dia nós temos plotters de maior resolução, então é possível a gente utilizar textos menores, né, que ficam tão legíveis quanto se fosse com um texto grande, tá bom? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar aqui num estilo qualquer desses, tá? Entrar em editar tipo, e aqui dentro do editar tipo nós vamos falar de algumas configurações. Eu vou começar pelas aquelas que são mais evidentes, mais importantes, que são exatamente as configurações relacionadas ao texto. Eu acho que elas a princípio são as que mais nos importam. Depois a gente fala um pouquinho daquelas lá de cima. Então, primeiramente, nós temos aqui, ó, algumas configurações básicas de texto, como negrito, itálico, sublinhado, fator de largura, né, que é a dimensão do texto em si. Deixa eu só deixar assim para a gente poder visualizar aquilo que a gente está alterando. Então, este aqui, ó, fator de largura. Se eu coloco 2, por exemplo, e aplico, o texto já ficou bem mais largo do que é originalmente, né? Então eu estou distorcendo um pouquinho aqui o texto. Esse aqui eu até nem mudo muito, eu mudo mais aqui para baixo. Então o fator a gente vai deixar 1 mesmo, para ele ficar normal. E depois eu tenho sublinhado, então um texto sublinhado, ok? Tenho itálico, né? Então o texto já deu uma leve inclinação. Tenho ainda o negrito, que ele vai ficar um pouco mais forte, fica mais escuro. Vou desligar as 3 opções. Tem o tamanho do texto, então aqui você pode estar colocando o tamanho do seu texto. E no tamanho do texto, normalmente, como eu havia falado antes, eu gosto muito de usar para cotas a dimensão de 1,5 milímetros. Tá? Eu vou aplicar só para você ver mais ou menos como ele fica. Ele fica bem mais delicado, ok? Eu acho que fica mais legível até, para ser sincero, porque o outro fica meio confuso, ficam valores muito grandes, fica muito congestionado. Deslocamento do texto. Esse valor aqui, ó, é o quanto ele vai deslocar em relação à linha. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0, ele fica lá coladinho aqui à linha, inclusive até corta um pedacinho da linha. Tá? Então, 0 eu acho exagerado. Mas eu gosto, por exemplo, de meio milímetro. Então aplico meio milímetro, ele já dá uma leve deslocada, não corta mais a linha, já fica mais interessante. Convenção de leitura. Isso aqui, a nossa convenção é sempre essa: acima da cota, da linha de cota, e sempre a seguir pela direita. Então eu faço a leitura do lado esquerdo para a direita. A fonte do texto, essa sim, né, torna-se interessante. Tem aí todas aquelas fontes que você tem instalada no seu computador, vão aparecer aqui nessa listagem, e aí você pode estar escolhendo qualquer uma delas. Tá? Eu vou pegar uma qualquer aqui, ó, só para a gente visualizar a diferença na fonte aqui do texto. Texto do plano de fundo, opaco. O que quer dizer isso? Esse opaco aqui, ó, ele vai fazer uma pequena máscara branca por baixo do texto. Desta forma, toda vez que você tiver o texto sobreposto a algum elemento gráfico, ele vai cortar esse elemento gráfico. Por enquanto está opaco. Eu vou deixar assim e vou sobrepor aqui agora, ó, essa cota de maneira que o texto fique um pouquinho sobre o sofá. Acho que aqui vai ficar legal. Então nota, né, que as linhas que cruzam o texto estão apagadas. Olha lá, aquelas linhas azuis lá no fundo, lá mais clarinho. Então agora o texto acaba cortando essas linhas, né? Ou seja, estou pedindo um plano de fundo opaco. Quando eu troco aqui esse plano de fundo e coloco ele transparente, então vou mudar aqui para transparente, aí eu posso visualizar o desenho por baixo do texto, o que vai gerar uma confusão se você não tiver esse texto com cores diferenciadas, né? Então, para evitar essa confusão,
eu acho que o ideal é sim, de fato, deixar opaco. Formato de unidades é a maneira como vai ser apresentado. Neste momento, ele está seguindo o formato padrão, aquelas unidades que nós configuramos lá no comando UN, unidade de projeto. Eu posso aceitar essas configurações do projeto ou posso escolher uma unidade específica para esse tipo de cota. Então vamos supor que eu quisesse fazer só cotas de centímetro. Então vem aqui em centímetros, 2 casas decimais ou mesmo 0 casas decimais e posso estar fazendo aqui alguns ajustes, ok? Então, olha, por exemplo, assim, ó, já mudou, 580. Então, essa parte de texto, basicamente é isso que é o mais importante. O resto é sufixo, prefixo, a gente não precisa se preocupar tanto aqui com essa parte final aqui não. Mas, lá em cima, né, no gráfico, aqui tem algumas coisas importantes também. Eu vou só voltar aqui a unidade de medida, ó, voltar ela para o padrão do projeto, ok, aplico, já voltou lá com a vírgula. Vou ver aqui em cima agora que aqui tem algumas coisas que são interessantes. Só que antes disso eu vou confirmar e vamos rever aqui algumas coisinhas de desenho técnico. Primeiro, dentro de uma cota nós temos 3 elementos principais, que é a linha de cota, que é esta linha que passa aqui embaixo do valor da cota, tá? Que é chamada de cota propriamente dito, né? É esse valor aqui. Então tem a linha de cota, que é aquela que segura a cota. Tem a linha de chamada, que é esta que vai desde o elemento cotado até a linha de cota e pode transpassar por ela. Então linha de chamada é essa daqui. Linha de cota é esta outra que neste caso está horizontal. E depois tem a marca de revisão, que é este elemento que está aqui, ó, neste caso aqui, essa linha oblíqua. Tá? A gente pode estar configurando isso tudo. Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Como é que eu faço a configuração? Primeiro, de espessura, cores, dimensões disso tudo aqui é importante. Já que eu diminui o meu texto, era interessante que eu desse também uma configurada aqui, ó, nessa marca de revisão, né, nesses pontos. Eu posso estar ajustando aqui a cota, mas ainda fica tudo muito superdimensionado. Então eu vou entrar no editar tipo e é aqui nessa parte do gráfico é que eu consigo fazer esses ajustes. Tá? Deixa eu só posicionar isso aqui melhor. Eu vou pegar aqui o texto, colocar ele um pouquinho para cima para a gente visualizar. Editar tipo, agora sim. Então vamos lá. Primeiro, tipo de sequência de cota, contínua. E depois tem aqui outras duas, que agora não vai fazer muita diferença eu ficar alterando. Primeiro vamos falar a respeito do contínuo, depois a gente vê esses outros dois. Tá? Então, contínua. Tipo de chamada de detalhe. Chamada de detalhe é quando eu faço aquele afastamento do texto em relação à linha de cota. Lembra quando a gente fez aqui do lado, tirando a espessura, né, da parede, deslocando ela para o lado? Olha, eu vou puxar aqui de novo. Então aqui, ó, esta aqui é a chamada de detalhe, tá? Então eu vou entrar no editor de tipo e eu posso trocar essa chamada de detalhe, por exemplo, de arco para linha. E quando eu ponho linha, aqui já mudou. Então já ficou uma linha reta, tá? Eu gosto mais do arco, eu acho que fica mais harmonioso. Então, arco. E ele faz dessa forma. Bom, depois temos assim, marca de revisão na chamada de detalhe. Isso aqui eu não sugiro muito fazer, até porque fica muito confuso. Ele vai criar uma outra marca de revisão nesse ponto de encontro entre a chamada de detalhe e a linha de cota. E aí você pode vir aqui e escolher vários tipos de marcas de revisões, tá? Essas marcas de revisão aqui, ó, são as mesmas marcas que a gente pode utilizar aqui na própria linha de cota, entre a linha de cota e a linha de chamada. Então eu acho que fica meio confuso, não gosto muito, mesmo que você use dois símbolos diferentes, duas marcas diferentes, eu acho que fica meio confuso e prefiro deixar sem nada. Mas você pode estar experimentando aí também. Marca de revisão, aí sim é propriamente dito essa marca que liga entre a linha de chamada e a linha de cota. Ele está aqui neste momento com uma diagonal de 3 milímetros. Eu vou ver só se tem uma diagonal um pouquinho menor. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma. Então a gente teria que estar criando, né? Então eu vou criar aqui, ó, uma diagonal um pouquinho menor. E aí basta vir aqui em gerenciar. Tenho aqui, ó, configurações adicionais, tá? E aqui nós temos pontas de seta. Isso aqui na verdade são as pontas de seta. Então eu vou clicar aqui. Não precisa salvar o projeto. Tenho que selecionar a que eu quero alterar, que é essa linha inclinada, né, oblíqua. Então vou selecionar ela aqui, a diagonal de 3 milímetros, e vou duplicar ela fazendo uma outra um pouquinho menor. Então vou chamar de diagonal
de 1,5 mm. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: eu costumo utilizar as dimensões relacionadas à parte gráfica da cota muito próximas do valor da dimensão do texto. Então por isso que eu parti primeiro para o texto. Tá? Primeiro eu faço a configuração do texto, depois eu venho configurando a parte gráfica dessa cota, porque tudo vai funcionar em função do texto, da dimensão do texto. Então como eu coloquei o texto com 1,5 mm, também gosto que a marca de revisão tenha 1,5 mm. Tá? Então ok, 1,5 mm. Só criei o nome até agora, então eu vou dar a dimensão a ele. Está aqui 3 mm, eu vou colocar 1,5 mm. Tá? O ângulo está ok, pode deixar esse mesmo, seta diagonal, o resto pode manter tudo igual. Eu só vou confirmar aqui. E agora eu já consigo trocar aqui na cota, quando seleciono, editar o tipo, parte gráfica, marca de revisão, ele já vai aparecer aqui na minha listagem, ó, diagonal de 1,5. Cliquei sobre ela, aplico, a marca de revisão já ficou menor. Então é isso aqui, a gente marca, escolhe a marca de revisão. E depois eu posso controlar também a espessura dessa linha. Então tem tanto a espessura de linha de modo geral, tudo aquilo que for linha, tá? Então as linhas de chamada e linhas de cota respondem a essa primeira dimensão, e a linha da chamada de detalhe corresponde aqui a essa segunda dimensão. Então repara que ela está muito mais espessa do que as outras linhas, porque uma está com a dimensão 1 e a outra está com a dimensão 4. Tenho ainda extensão da linha de cota. Então o quanto a linha de cota vai ser estendida a partir da linha de chamada. Então daqui para cá ainda está passando 2,4 milímetros. Não quero isso tudo, eu vou colocar apenas 1 milímetro, então 1,0. Faltou 1 aqui, então 1,0. Vou aplicar aqui, ó, e você percebe que ela já estendeu menos. Depois nós temos aqui também, ó, a extensão da linha de cota. Então extensão da linha de chamada de cota. Então em relação à linha de chamada em relação à linha de cota, quanto que ela vai se estender? Eu vou colocar o mesmo valor, 1 milímetro. Então 1,0, aplico e ela também já está mais curta. Intervalo da linha de chamada de cota para o elemento. Então a relação entre a linha de chamada e o elemento está aqui, ó, entre a linha de chamada e o elemento cotado, está com 1,5. Eu vou diminuir aqui, vou pedir 0 para você ver ela encostar aqui nesse elemento. Então, ok, e ela já encostou. Então, volto lá. Ela estava aqui no intervalo da linha de cota, vou voltar para 1,5 mm, achei que estava interessante, né? Padrão da linha de centro. Quando a gente faz uma cota em eixo, posso especificar aqui, ó, um tipo próprio de linha, dessa linha de chamada, só para aquelas cotas de eixo. Tá? Isso normalmente é utilizado. Então aqui você pode vir aqui e trocar esse tipo de linha, em vez de ser uma linha sólida, pode ser uma linha tipo traço ponto, né? Que normalmente representa linhas de eixo. E por último aqui, ó, nós temos a configuração de cor. Tá? Infelizmente as cotas ela não dá para a gente configurar uma cor para o texto e outra cor para a parte gráfica. Ele acaba sendo uma coisa só. E aí você vai depender muito do regulamento de desenho técnico da região que você vive. E aqui em Goiás, na cidade que eu vivo, ela exige que as cotas de projeto técnico da prefeitura sejam em vermelho. Então eu tenho que vir aqui e trocar isso para vermelho, e as cotas devem aparecer assim no projeto, né? Eles alegam ser mais fácil a distinção do que é um elemento de cota para os outros demais elementos, que são elementos gráficos de projeto. Então pode ser feito assim, né? Repara que eu fiz aqui todas as alterações, né, de um tipo de cota. Posso estar depois configurando outras também. Isso aqui é um tipo de cota contínua, cota linear. E agora vamos falar um pouquinho sobre os outros dois tipos de cota. Se eu trocar aqui esse tipo de cota, né, tipo de sequência, de contínuo, aliás, eu vou fazer aqui diferente, ó. Eu vou selecionar essa que já tem muitos valores aqui. Então se eu troco aqui o valor de contínuo para linha de base, eu vou aplicar. Nota o que foi que aconteceu aqui, ó. Ele faz uma alteração desmembrando cada uma das cotas, sempre partindo de um ponto de origem, que é o ponto 0, que é esse aqui, e depois vai dando valores acumulados. Então eu tenho 0,15,
2,42, 2,56 até chegar no 6,30 total. Posso estar fazendo aqui ó, o ajuste automático, nota que ele faz tudo de uma única vez. Posso inverter aqui ó, o ponto de origem. Clicando aqui, ele passa o ponto de origem lá para cima e os valores passam a estar acumulativos de lá para cá, né? Ou de cima para baixo. Esse tipo de cota ela é muito utilizada quando a gente quer fazer uma implantação de uma obra, etc. Porque aí não dá para ficar acumulando erros, né? Então esse tipo de cota pode ser interessante. E a outra é muito parecida com esta, só que a diferença é que em vez de fazer uma linha de cota para cada valor, ele começa a acumular ó, ordenadas, aplico, ele começa a acumular em cima da própria linha de cota. Então eu tenho 0, e depois tem aqui as outras, eu vou só trazer ele para fora, tá? Então tá aqui, ó. Oi, desculpa. Então posso trazer aqui para fora, né? E ele começa a acumular os valores para cada ponto da minha cota, em cima da própria linha de cota, tá? Então a gente pode clicar sobre o texto e trazê-lo aqui, organizando o texto sobre essa linha de cota. Uma cota daquele tipo de cota de interior, né, de ambiente, de layout, aí esse aqui pode ficar interessante, porque a gente pode ligar esse tipo de cota e depois desligar a visibilidade da parte gráfica das linhas. Assim o texto já fica no cantinho e quando eu colocar aqui no espaço interno, ela já fica melhor organizada. Vou fazer aqui essa pequena alteração, só para a gente ver como é que fica. E aí ó, eu posso vir aqui ó, e desligar alguns valores, como por exemplo a marca de revisão. Posso vir aqui também, quando eu entro né, nessa ordenada, ele tem aqui ó, configurações da cota ordenada. Clique em editar e aí eu posso tirar algumas linhas. Então ele tem lá, por exemplo, marca de revisão, posso colocar nenhum. Estilo da linha de cota, eu posso pedir nenhuma. E tenho aqui ainda texto orientado, orientação do texto e a posição dele. Eu posso né, colocar aqui paralelo à linha de cota, ou ainda paralela à linha de chamada. Ele vai inverter esse texto aqui, deixar ele em pé, né? Então posso deixar assim, texto em pé também. Posso deixá-lo no fim da linha de chamada ou justo a linha de chamada de cota. Então é a posição aqui aonde eu vou colocar. Deixa eu só confirmar aqui para a gente ver como é que ficou. Aplicar e olha lá só que interessante, né? Então eu posso fazer assim essas marcações, ó, onde ele faz só a marcação de cada ponto, né? Mas como eu estava falando, eu queria para criar uma cota de interior, então eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou deixar ela novamente horizontal, assim. E aí com esse tipo de cota, então eu vou tirar só essa linhazinha que ficou aqui, a linha de chamada, ó. Vou clicar aqui em editar tipo, né? Eu vou entrar primeiro aqui, ó, no controle da linha de chamada de cota, tá? Eu vou deixar ela aqui, ó, fixo para a linha de cota. E aí aqui embaixo ele pergunta qual é o comprimento, quando eu deixo fixo, tá? Então nesse comprimento aqui eu vou colocar 0. Então 0, aplico, pronto, já não existe mais a linha de chamada. Aí eu poderia estar criando uma nova cota, né? Eu vou pedir aqui para ele criar uma nova cota, então cota alinhada, está selecionado já o mesmo tipo de cota, basta clicar aqui ó, e ele já cria uma cota de interior. Então é lógico que eu deveria ter renomeado aqui antes o estilo de cota, né? Colocado o nome mais apropriado para aquela configuração, para ficar mais fácil de identificá-la, porque não tenho preview, então só seleciono a partir do nome. E aí a gente pode estar configurando, né, de acordo com as nossas necessidades.